Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Liberté Podcast. E temos um brinde ao nosso 10º episódio. 10! Precisamos deixar aqui um agradecimento, se eu já não fiz isso em outros episódios, né? Ao Ciro, que é amigo do Nelson também de Ciro Canabá. Ele conduz o podcast lá do ASIC Labs. E foi após uma troca de ideias com ele, uns 2-3 meses atrás, que realmente tiramos esse projeto do papel, né? Então só que gostaria de lembrar isso, eu já não fiz, né? Este projeto conta com o patrocínio de Digital Doc. Pensa numa empresa legal, cara. Especialista em gestão eletrônica de documentos. Ali. Temos espaço para mais alguns apoiadores, se vocês quiserem indicar, estamos bem abertos a isso, né? Ela paga o meu salário para vir aqui. Aí, isso aí. Suas horas, né? Isso aí. Alguém está pagando. Este podcast é apresentado por Leandro. Muitas vezes deve ter ouvido nos podcasts aqui chamar Lica, mas é a mesma pessoa, né? Isso é um apelido de infância. É um nome artístico. É um nome artístico, pô. E também é apresentado por Nelson Leonard. Que prazer revê-lo, Nelson. Legal. E veja que o destino nos reservou, né, Nelson? Pensa que nós nos encontramos alguns anos atrás no núcleo de informática da CIM, depois virou núcleo de TI, Iguaçu, Haiti, treinamento juntos, me lembro, lá em Toledo com a Liliane Birman. O Nelson também veio até a nossa empresa em várias ocasiões para nos mentorar, nos assessorar. E agora nós juntos vamos difundindo conhecimento através dessas prosas gostosas. Estamos brincando de podcasters. Muito bacana. Nelson, deseja apresentar o nosso convidado de hoje? Poxa, Lica, eu quero te agradecer pelo convite, porque eu, sinceramente, às vezes fico pensando, será que eu teria essa iniciativa de iniciar, de começar um podcast se não fosse alguém me provocar para esse momento? Então, primeiro te agradecer pelo convite. Destino. Bom, hoje está conosco um querido amigo, o Giovanni Marcelo. Fugiu. Goldoni. Porra. Goldoni. Tu corta isso? Não. Não vai cortar. O Giovanni Marcelo Goldoni. O pai do Giovanni era amigo nosso no CTG, era o advogado do CTG, o seu Zeninho Goldoni. E por conta dessas relações no CTG, a gente acabou conhecendo o Giovanni. E um tempo atrás eu descobri que o Giovanni, ele é piloto da aviação agrícola. E ele vai contar hoje um pouquinho para nós a história e a trajetória dele, e por que é tão legal ser piloto da aviação agrícola. Seja bem-vindo, Giovanni. Muito obrigado. Eu vou começar com a primeira pergunta da nossa prosa. Cara, você já caiu de avião? Como é que foi isso, bicho velho? Já acontece, né? Nesse ramo da aviação é uma aviação um pouco mais perigosa do que as outras, né? E às vezes a gente acaba passando por alguns perrengues aí. Como é que foi aquele lance lá? Foi no Pará, né? Foi no Pará. No Pará eu trabalhava numa usina no Pará na época. E eu decolei o avião, a princípio tudo normal. No decorrer do voo eu senti que o motor ficou um pouco fraco. E depois ele perdeu a potência mesmo e eu não consegui retornar, eu tive que fazer um pouso forçado no mato mesmo. Deve ter sido uma experiência bem interessante, né? Foi. A gente nunca espera, né? A gente tem treinamento para isso, a gente sabe que um dia a nossa sorte pode chegar, mas assim, a gente pensa que não vai acontecer com a gente, ou se acontecer vai ser só um susto e tal, sabe? Nessas horas, o treinamento valeu a pena? Você se sentiu preparado? Olha, não dá para negar que dá bastante medo, sabe? Mas eu acho que a parte de mental, assim, de você nos treinamentos, tanto no treinamento real mesmo, ou de você se preparar psicologicamente, eu acho que eu consegui fazer o melhor que eu pude, mesmo sentindo esse medo, eu consegui controlar e fazer uma boa ação durante esse pouso forçado, sabe? Eu não tive
Assim, eu não cristalizei, eu não tive um problema de não conseguir fazer o que era possível no Você momento. não perdeu a reação. Então. Isso, eu não perdi a reação. Isso. Tá, e aí o avião perdeu potência e você... Quebrou muito o avião? Quebrou você? Você se machucou? Não me machuquei. O avião, ele não quebrou tanto pensando que eu caí no mato, né? Porque até, assim, a gente fala caiu, mas foi um voo controlado até bater nas árvores, sabe? Eu fui voando o avião até onde dava, tanto que quando ele começou a pegar nas árvores, a gente chama de estolar o avião, né? Que você cabra, coloca o nariz pra cima, ele dá mais uma freada, então não foi uma pancada tão grande. Eu não me machuquei e o avião não quebrou tanto, entendeu? Você conseguiu fazer o mínimo? Deu pra minimizar, tanto que eu saí do avião caminhando, né? E aí, o que deu daí? O que aconteceu? No meio do mato? No momento eu tava preocupado mais com... Eu vi que eu tava bem, então eu tava preocupado com o avião, né? Pô, acabou a safra agora, avião quebrado, olhei pro avião e falei, não. Avião a gente sabe que qualquer probleminha demora tempo pra arrumar, então, né? Aí eu pensei, puta, acabou a safra agora complicou pra mim. Só que eu não esperava que eu ia receber um enxame de abelhas, cara. Não, ele tava contando agora. Bom dia, ele contou agora há pouco pra nós. Veio uma abelha e deu um tapa nela. Puf, quando eu vi, tava toda a família junto aí. Não, mas é que com um problema desse, a gente. Você não vai estar pensando em abelha, né? Aí veio uma abelha, eu só matei ela, dei um tapa nela, né? Só que nisso veio o resto, né? Aí, naquele local da usina, era o único lugar onde pegava o celular. Aí eu consegui mandar mensagem pro meu patrão, que ele também voa. Mandei localização e escrevi socorro. E as abelhas me pegando. Aí eu falei, cara, agora não é mais hora de eu sair daqui, porque é muito mais fácil com a localização ele chegar aqui e visualizar o avião, do que eu agora, cheio de picada de abelha, tentar andar pelo mato e desmaiar ali, e os caras não me achar mais, vão me achar daqui 2-3 dias, vão me achar morto já, sei lá, entendeu? Então eu fiquei ali. Deu quantas picadas que o pessoal contou? 1000 picadas, assim, é um estimado, né? Não foi, né? Mas pela estimativa. 1000 picadas. Você ficou, inclusive, sem rim, teve... Na verdade, o veneno das abelhas fez com que meus rins parassem de funcionar. Eu tive que fazer hemodiálise, né? Durante 30 dias, até voltar à função renal. A função de piloto agrícola é uma coisa muito... A destreza, né? Com que você falou antes, aquela comparação, né? Um piloto comercial, ele faz um voo de 3 horas, um pouso e uma decolagem. E um piloto agrícola em 3 horas? A gente faz aí, dependendo muito a área, dependendo muito a vazão, etc. Mas em média a gente faz aí de 4 a 5 pousos de decolagem por hora. Então assim, é muita coisa. Tem dias que eu chego a voar 10 horas por dia. Então se você for ver quanto dá em pouso de decolagem num dia só, às vezes é o que o piloto de linha aérea faz num mês de trabalho. Poxa, eu não manjo muito, mas eu imagino que quando você já está voando, é o momento mais seguro, mas o pouso e a decolagem sejam os momentos mais críticos. O pouso e decolagem sempre vai ser os momentos mais críticos da aviação, de qualquer uma delas. Mas no agrícola, esse potencial se eleva um pouco, porque geralmente você opera em pista curta, em pista ruim, você voa um avião carregado, você tem obstáculo, no momento de aplicação você tem, nem sempre a área é plana, então você tem, às vezes tem que desviar de árvore, às vezes não, o dia inteiro desviando de árvore, você tem que passar embaixo de fio, você tem que cuidar várias coisas, sabe? Então é bem crítico isso, tem que ter bastante atenção. E como é que desenvolve isso? Tanto que para você ser piloto agrícola, você já tem que ter uma certa experiência. Você não pode simplesmente chegar lá e quero ser piloto agrícola. Não. Você tem que passar como no caso da aviação comercial, né? Você tem que ser piloto privado, você tem que ser piloto comercial, aí depois vai para uma linha aérea. No meu caso, piloto privado e piloto comercial, e aí então o agrícola. E ainda você tem que fazer mais umas horas, você tem que ter uma experiência para você conseguir julgar. Tanto que no curso do agrícola, geralmente começa o curso com 20 pilotos e forma 7, 8, 10, não forma todos. Porque tem pessoas que às vezes voam muito bem, mas não estão aptos para esse tipo de atividade. Olha só. Veja, você é
medianeirense, né? Aqui, nós estamos entrevistando, inclusive aqui, mas você atua muito mais lá pro norte. Pará, onde que é o... Isso, eu vou... Como você chegou nesse... Agora eu tô voando Pará e Maranhão. Vou próximo da divisa ali. É que o avião, ele tem alto rendimento, mas ele tem que ter área boa para voar. Tem que ser áreas onde, por exemplo, aqui na região é difícil você encontrar grandes, talhão com mais do que 400 hectares. E lá, abaixo disso, já começa a ser apertado pra gente. Então, assim, lá a gente faz talhão de 800 hectares, de 500, 800. Então, assim, isso faz a gente ter alto rendimento. Tá, mas em metros dá quanto isso aí? Quantos metros? 1000 metros tem que ser de... 1000 metros de tiro já é curto. É curto? É curto. O bom pra vocês é o quê? 5, 10? Assim, um talhão que eu gosto de fazer, que é o talhão mais longo, porque evita os balões, que são as curvas no final da aplicação, é um talhão que eu faço lá, que ele tem 8 km de tiro. 8 km de tiro. Então, assim... Isso é uma fazenda que tem um comprimento de 8. Isso, Mas tem mais do que um talhão desse tamanho. Com certeza. Na fazenda. Tem muitos, né? Tem fazenda que eu trabalhei já... Eles dividem fazendo em vários... Que tem 6 pistas de avião dentro da fazenda. 6 pistas? 6 pistas. Para não ficar muito longe, senão o vai e vem te toma tempo e você perde hectares no final do dia. Ao invés de você fazer 900 hectares no dia, você acaba fazendo 700 ou 800 por conta desse tempo que você perde no translado. Nossa, uma realidade muito louca, né? Porque a nossa janela de trabalho é muito curta. A nossa janela de trabalho é muito curta. Principalmente no Pará, onde tem época da chuva e época da seca. Então a gente só trabalha nessa época da chuva, que é o momento que planta, né? A menos que estivesse fazendo um pivô, alguma coisa irrigada, mas não é a minha realidade. Aí então, e nesse período, eu não posso voar enquanto chove. A folha tem que estar seca. Pode ter acabado de chover, tem que dar um sol para eu trabalhar. Eu também não posso voar à noite. Então, assim, eu tenho que aproveitar o máximo do tempo que eu posso. Então, se eu tiver uma pista muito longe de onde eu vou fazer, vai atrapalhar o meu rendimento. Vai atrapalhar o meu rendimento. E você tem, durante o dia mesmo, você tem... não é o dia todo que tu voa. Ou é todo dia, quando tá bom? Não, varia muito. Porque assim, não pode ter muito vento, senão dá muita deriva. Eu passo, o GPS me indica o local certo que eu estou aplicando, mas o vento faz o produto cair em outro lugar. Sim. É isso. Também, se tiver pouca umidade, é ruim, porque o produto seca antes de chegar. Porque no avião, ao contrário do pulverizador terrestre, a gente trabalha com a vazão mais baixa. É a mesma quantia de produto por hectare. Porém, a água que serve de veículo no avião trabalha com bem menos. Um pulverizador geralmente é 100, 110 litros por hectare. O avião a gente trabalha 10, 15 litros por hectare. E qual a altitude que você voa? Vou fazer uma correçãozinha. É a altura. A altura mesmo? Porque a altitude é em relação ao nível do mar. A altura em relação ao terreno. Isso. Tá? Então, assim, depende da faixa que eu quero fazer. Por exemplo, numa dessecação, eu tenho que voar um pouquinho mais baixo, porque eu estreito a faixa, porque eu quero que pegue bem. Né? Eu não posso deixar nenhuma faixa, porque isso vai interferir o resultado final. Perfeito. Agora, num fungicida, eu posso voar um pouquinho mais alto, porque eu uso um outro tipo de bico que ele pulveriza mais, faz uma uniformidade de gota melhor, ele aumenta a faixa. Então, mas isso vai variar assim, não menos do que 2 metros, porque já começa a estreitar muito a faixa. E não mais do que 3,5 metros por aí, nessa faixa aí. Tô olhando para as árvores, tentando medir. Entre 2 é mais baixo que todas essas que estão aqui embaixo. Ele tem que voar dentro dessa sala aqui, mas então é um pouquinho acima dessa sala. É um pouquinho acima disso. Muito bacana. E como que você, com a trajetória, chegou nisso, assim, né? Como falou, foi curso, mas aí depois que você se formou, como você... eu quero fazer isso, piloto agrícola. É isso que eu gosto. Quantos anos você já tem? Eu comecei a voar em 2012, mas agrícola em 2016. O meu sonho sempre foi ser piloto de garimpo.
eu gostaria de ser piloto de garimpo, na verdade. Pelo estilo do voo, que é aquela história, decolar pesado, pousar curto, pista estreita e tal, sabe? Adrenalina. Eu sempre gostei dessa parte. Mas a aviação de garimpo, primeiro que quase não tem mais, a grande maior parte é ilegal, então assim já começa a entrar umas outras coisas que não me atraem, sabe? Então a aviação que mais se enquadrou no meu perfil seria agrícola. E assim, hoje eu não me vejo trabalhando em outra coisa sem ser voo na agrícola. Legal. Nós comentamos antes ali sobre, né, o estilo do avião. É um avião agrícola que é mais braço, mais como se fosse uma unidade de kart, né? Sempre um pouco mais. Já o avião comercial é um pouco mais. O avião comercial você mais gerencia ele do que você voa ele propriamente dito, assim, sabe? Muita automatização. Isso. Né? Agora o agrícola não. O agrícola não tem nem piloto automático. Tem GPS muito bons para facilitar a aplicação, mas não o voo em si, sabe? Legal. Muito braço. Essa diferença entre o conhecimento de um piloto comercial e de um agrícola não desmerece nenhum lado nem outro. Pelo contrário, cada um tem uma característica muito importante para voar, né? O Armando, quando deu a entrevista esses dias para nós, ele falou assim, olha, ele quase voa sozinho, mas a gente tem que controlar tudo dentro dele. Isso, né? é um gerenciamento de cabine, né, que tem que ter, até porque a base é a mesma, né? O início da profissão é a mesma, o que muda é lá no final. Claro que um piloto de linha aérea, ele tem um grau de instrução maior mesmo, né? Referente ao que ele faz, assim, né? Ele gerencia uma cabine toda, né? Então isso realmente é uma coisa que não é fácil fazer, sabe? Eu acho até bacana, assim, mas não é pra mim, sabe? Cada um é cada um. Né? Eu já... Se eu hoje tivesse a oportunidade de voar linha aérea, eu não ia. Eu ia preferir ficar no agrícola. Você comentou durante os bastidores ali que o que você mais gosta nisso é porque ele exige decisões rápidas, né? Você comentou que a partir do momento que você percebe que vai perder o controle do avião, até você colocar ele no chão, são 10 segundos, né? Então, como você lida com a pressão, ou naquele momento daquele incidente, como é a cabeça de um piloto, sabendo que ele tem que tomar decisões muito rápidas e várias decisões, né? Você comentou sobre tem que mexer em várias posições aí. Isso, grande parte delas acaba entrando num automático, sabe? De tanto que você faz, você acaba quase que fazendo sem pensar, mas você pensando ao mesmo tempo, porque você tem que julgar com as situações do momento. E diferente de dirigir um carro, se está chovendo ou não, a tua maneira de dirigir é a mesma, né? Tudo bem que às vezes você tem que ter um pouquinho mais de cautela por conta da chuva e tal, mas a maneira de dirigir é a mesma. Agora, o avião não. O avião com vento ou com a temperatura mais elevada que faz diminuir a pressão, muda muito. Por exemplo, tem pistas que eu trabalho que eu não consigo decolar com o hopper, que é onde vai o veneno, né? Com o hopper cheio em horário quente. Agora, no começo do dia e no final, que a densidade aumenta um pouquinho por conta de estar mais fresco, aí sim, aí eu consigo. Então, quer dizer, isso são julgamentos que você vai desenvolvendo com mais facilidade no decorrer do tempo. Isso foi uma outra coisa que eu aprendi convivendo com os pilotos, foi o seguinte: quanto mais frio, melhor para voar. Isso, mais denso o ar, tanto a asa, entre aspas, agarra mais no ar, quanto a hélice, né? Então o avião fica mais firme e é nítido, é muito nítido. Fácil de perceber. Sim, claro. Então, um dia como hoje, que está fresquinho, seria bacana para bacana, claro. Tem a densidade das moléculas. Isso, a densidade do ar é maior. Isso, fica melhor. Você decola mais curto, você voa para fazer um balão, ele fica mais firme para fazer o balão. Eu tive a oportunidade de fazer alguns voos com o comandante Giovanni e, cara, ele me mostrou, ele fez algumas pequenas manobras no avião que a gente estava, que era possível de fazer assim. É sensacional, cara, e dá pra sentir o quanto ele domina a técnica de voar. É muito bacana, e é bacana ver como ele conduz aquele avião de uma maneira muita perícia.
Eu fiquei até, quando ainda na nossa pré-conversa, nós comentamos sobre as decisões que você precisa tomar, né? Pista curta, você tem que... Não tem nenhuma pessoa, não tem uma torre de controle, então cabine, o vento. Tudo é percepção do próprio piloto de entender a distância, o peso que vai ter. As decisões são suas e você precisa analisar o ambiente todo de pouso, decolagem, não tem uma assessoria externa, né? Isso. Até tem gente que não compreende, né, o que é aviação, não compreende o que é aviação agrícola, que ainda fala, não, mas eu queria só uma carteira, assim, daqueles aviãozinhos que voam no mato e tal. Tipo, na verdade é até engraçado, porque é o contrário. É o contrário. Aí que precisa de carteira, né? Porque lá no meio do mato, você tem que tomar todas essas decisões sozinho. E no agrícola você não opera em pista. Você opera, às vezes, em carreador, você opera em estrada, você opera em pista, que enquanto você tá lá, o cara fala, não, eu vou pegar a patrola aqui e vou abrir uma pista aqui pra gente trabalhar. Então, quer dizer, eu tenho que olhar e falar assim, bom, ninguém voa aqui, né? Então eu tenho que olhar e falar assim, não, mas dá pra voar. Não, mas ó, tá aproado com o vento, não tem obstáculo, tal. Não, aqui dá pra trabalhar. Tá, e se o motor para na decolagem? Olha, tem aquele pasto, posso colocar ali, posso colocar aqui e tal. Não, aqui dá pra trabalhar. Então, assim, sabe? Você cria o ambiente, né? A quantidade de variáveis que tem que trabalhar num voo é muito grande, né? A pessoa tem que desenvolver algumas coisas para conseguir voar diferente de dirigir carro, com toda certeza, né? Isso. Até que no agrícola você tem que fazer tudo, sabe? Porque você chega no avião, aí você já tem que olhar o avião, não tem ninguém para fazer isso para você. Você tem que olhar o avião, ver se tá tudo ok. Tanto, sabe, ver se tem um pneu um pouco murcho ou não, tal. Isso pode fazer com que você demore mais tempo, corra mais pista, sabe? Então, você tem que ver se choveu, se a pista não tá muito molhada. Ver se você, sabe? Então você tem que julgar todos esses parâmetros. Desde que você chega no avião, é meio que automático. Você já começa a observar o avião. Eu tenho mania de colocar a hélice sempre na horizontal. Então, porque o curioso que chega, ele sempre mete a mão na hélice. Se eu chego lá, a hélice não tá na horizontal, eu já falo, opa, passou um curioso aqui. Então eu já vou dar uma olhada maior mesmo, mais criteriosa no avião. Porque às vezes o cara pode fazer qualquer coisa, nem por maldade, mas o cara às vezes vai fazer qualquer coisa. Já aconteceu comigo do cara... Eu chegar lá, ver a tampa do tanque fechada, porém virada. Falei, opa, alguém mexeu. Aí depois eu fui ver, o cara não tinha tirado um pouco de álcool pra colocar na moto. Falei, cara, você quer me matar, cara. Você tira álcool daí, você coloca um pouco de sujeira dessa mangueira no tanque. Senhora. Tipo, então quer dizer, a pessoa não faz isso por maldade. O cara não faz por maldade, entendeu? Se soubesse o perigo que teria me expondo, ele não teria feito, sabe? Só que assim, eu tenho que tomar cuidado, né? Depois que cair não adianta, né? Mas, Giovanni, aqueles dos conhecimentos que você tem que buscar para conseguir se tornar um piloto. Mesmo um piloto, o primeiro é o PP, né? É o PP, piloto privado. Piloto privado. Quais são aqueles que você acha que assim que são mais instigantes e que mais demoram para a pessoa pegar, para desenvolver? Olha, eu sempre digo que, assim, na formação do piloto, uma coisa bem complicada é assim, na hora do piloto poder voar solo, na hora de eu olhar para você e falar assim, não, Nelson, você está pronto a voar solo, você está apto a voar sozinho, sem ninguém junto para te corrigir caso alguma coisa aconteça. Se eu acho que você está prestes a voar solo, olha, mais 1-2 horinhas eu vou soltar o Nelson solo. E você me fala que você já está pronto, aí eu sei que você precisa mais do que essas 2 horas que eu estava pensando. Ah, entendi. Porque é mais agradável que você pensa que sabe menos do que você sabe. Legal. Isso vai te manter vivo por mais tempo. Como é que é a frase que a gente falou esses dias? A frase dos pilotos é assim, quanto mais eu vivo, mais eu aprendo, né? Quanto mais eu vivo, mais eu aprendo. Mas os pilotos falam o contrário, né? Quanto mais se aprende, mais se vive. Né? Na aviação é diferente o ditado. E eu acho muito legal essa forma de interpretar, porque de fato, piloto, no papo de hangar, sempre eles estão trocando informação, buscando alguma coisa a mais, aprendendo sobre máquina, aprendendo mecânica, tudo E uma das coisas que mais me impressionou nesse período que eu estou convivendo com eles é estudar vento, cara.
O troço do vento é uma coisa muito interessante, né? O vento influencia diretamente, falando de voo mesmo, esquece a aplicação, mas ele influencia diretamente, porque o vento ele pode te atrasar para chegar, ou ele pode te adiantar. Então, assim, isso tudo você tem que fazer parte do teu planejamento, porque isso vai influenciar diretamente na tua autonomia. Mais uma variável, autonomia, verdade. Se ele está contra, você talvez o combustível... Talvez você tenha que alternar antes de ir pro destino, claro. Deixa eu coisa, quantos vocês calculam, assim, quantas horas de voo você já tem? Ou Sim, claro, isso é tudo registrado, isso é tudo anotado, tem que ser feito, isso é padrão, né? Desde a parte da instrução, desde a primeira hora já começa a ser anotado todas essas horas. Mas na aviação, tudo gira em torno de hora. Mas na aviação agrícola é mais se conta por safras, né? Porque você consegue, assim, elevar o nível do piloto agrícola pelo número de safras que ele tem. E quantas você tem? Né? Eu tenho 5 safras, mas as 2 primeiras não foram safras cheias, que foram onde eu estava, depois de já estar com a carteira do agrícola, eu estava ainda me adaptando para aquela realidade, sabe? É um processo, inclusive, de aprendizado, ali, de ajuste, de tempo e tal. Isso. E uma safra gira em torno de, em média, de 400 horas. Por safra. Por safra, 400 horas. Quantos dias leva isso? Você fica lá pro... Geralmente eu fico lá 5 meses e meio, aproximadamente, assim, 6 meses, 5 meses e meio, entendeu? Por vez. Né? Bastante, né? 6 lá e 6 cá, né? Essa na verdade é a parte que ninguém conta pra gente, né? Que a gente só percebe a hora que o barco tá andando. Essa é... Que não é o tempo todo. Pra mim, eu com filho pequeno agora em casa, pra mim essa realmente é a parte que mais dói. É entre safra, né? E como que você é selecionado, você é contratado, você já tem um patrão fixo? Como é que é Essa é a parte mais ingrata da aviação agrícola, é essa parte aí. Porque é o seguinte, eu agora não passo mais por esse problema por conta do número de safras que eu tenho e assim, mesmo se ele não me perguntar quantas safras eu tenho, pela minha conversa, ele já vai saber que eu realmente vou e que eu tenho experiência nisso e tal. Mas quando se trata de um avião de táxi aéreo, por exemplo, vai o piloto e leva você de copiloto para ver o que é que você sabe fazer, o que é que você não sabe, e se você não sabe exatamente, ele vai te pulindo ali, vai te ajustando. No agrícola não tem isso, o avião agrícola só cabe um. Então o cara tem que olhar para você e pagar para ver, entendeu? Assim, essa é uma barreira muito grande assim do cara olhar para você e confiar em você. Que foi exatamente essa questão dessas 2 safras que eu disse para você que não são as safras cheias. Que eu tava lá, tal, tentando, ajudando e... Você teve que mostrar serviço. Isso, pra conseguir a minha vaga. É assim mesmo. Isso é fazendeiro, ele tem as aeronaves ou tem companhias aéreas? Tem 2 tipos. Tem fazendeiro que compra o próprio avião, o que tá acontecendo muito. Ou no meu caso, que eu trabalho com uma empresa que presta serviço. Entendeu? Perfeito. As 2 coisas são boas, né? As 2 coisas são boas. Porque... Óbvio que para o fazendeiro diminui o custo, caso ele tenha o próprio avião, mas também é uma coisa a mais para se preocupar. E às vezes o fazendeiro sabe de plantar soja, de plantar milho, de blá blá blá, mas ele não entende de avião. Então fica, às vezes, nem sempre é o ideal, sabe? Terceirizar muitas vezes ajuda. Vantagem, né? Tudo bem. E aí, Ricardo? Chegando na finaleira já da prosa, tu vê que passa rápido, né? A gente vai falando. Passa, né, muito, e as dúvidas, né, são muitas e eu sou ficcionado por aviação, então cada vez que vem com um assunto, eu quero mais fundo e mais fundo. Nós temos que visitar a Associação São Miguelense de Aviação, né? Eu faço parte lá, o Giovanni também é um dos associados. E lá conhecer, quem estiver ouvindo, que quiser um dia, entre em contato conosco que a gente providencia um horário, né? E os insights de hoje, Ricardo? São vários, assim, eu desde da pré-conversa sobre as decisões rápidas, né, que precisa ter, então acho que todo mundo, quem é piloto precisa ter isso, mas na aviação agrícola que você voa a 2 metros do chão, né,
muito próximo, então assim, não tem muito tempo, então 10 segundos assim, então, assim, mas tudo isso tem a ver com prática, né? E também eu achei muito bacana, assim, que ele precisa lidar com muitas variáveis, né? Não é algo assim, que nem a gente fala assim, procedimentos operacionais de uma empresa, é muito, faz isso, né? Nesse momento não existe, tem procedimentos, eu imagino, mas as variáveis que surgem a cada pouco é muito forte, né? Então eu acho muito legal esse trato que ele precisa ter com as inúmeras variáveis que chegam no momento, né? A aviação em geral ela é muito segura, sempre tudo é muito pensado, tudo é duplo quando se fala de avião, né? Giovanni me corrija se eu estiver errado, né? Mas para o cara se tornar um piloto com todas as suas carteiras, e tem que estudar bastante, tem que ralar muito, né? Tem que estudar mesmo, tem vários procedimentos, você tem que começar a entrar para esse mundo, sabe? Tem gente que pergunta qual é a parte mais difícil para tirar a carteira. Eu sempre digo que eu acho que é o piloto privado, que teoricamente seria que é o primeiro, que é o mais simples, porque você sai da tua vida e começa a entrar para o mundo da aviação. Primeiro passo. Você começa a pensar em avião, você começa a entender como as coisas funcionam. Depois parece que a evolução é um pouco mais, ela é mais natural, gradativa, mais natural, sabe? Legal, muito bom. O podcast, o Liberté, ele foi criado para inspirar pessoas. Quem é que te inspira? Fora do teu laço familiar, com certeza o teu pai, que a gente já falou antes do Zeninho, né? Mas e o teu pai e a tua mãe, né? Quem é que te inspira no teu ambiente profissional? Olha, as pessoas que eu tenho encontrado durante essa jornada aí, muitas delas acabam me inspirando, que são pessoas que às vezes fazem com uma naturalidade coisas que eu julgava ser quase que impossível de fazer. No começo eu fazia determinado número de voos e achava que aquilo já era o máximo, sabe? E depois eu via pessoas fazendo o dobro disso e achando super normal. Aí, lidando com situações, às vezes eu passo um susto, alguma pane no avião, alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, não. Então você começa a administrar essas situações. Então eu tento me inspirar nesse tipo de pessoa que faz com que eu evolua cada dia mais, sabe? Muito legal, muito legal. Muito bem, pessoal. Chegamos então ao final do nosso 10º episódio. Giovanni, gostaria de deixar algumas considerações finais para encerramento? Não, eu gostaria de dizer que eu acho que a aviação agrícola é uma das aviações que, apesar do risco, é uma das mais bonitas, né? Que isso, ela influencia diretamente no agro. E o agro não para. E o agro não para, graças a Deus, né? Porque senão eu podia ter ficado rodado igual muitos outros pilotos ficaram. A pandemia não chegou a afetar você? Não afeta. Assim, diretamente não. Ainda bem. E Nerson, suas considerações, meu amigo? Cara, eu também gosto muito de falar sobre esses temas da aviação. A gente vai descobrindo coisas, né? E eu fiquei, a primeira vez que eu ouvi a frase do quanto mais a gente aprende, mais a gente vive, para mim é uma das frases assim, que também me inspira bastante. Isso vale para qualquer coisa, no nosso mundo de negócios, no nosso mundo de família. Aprender coisas sempre rejuvenesce. Sempre rejuvenesce. Tem a ver com propósito, inclusive, tudo isso, né? É isso aí. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final. Novamente agradecemos muito pela audiência. Nos enviem seus feedbacks, comentários, compartilhem, né? Vão nos seguir lá nas suas ferramentas de podcast. Um grande abraço e nos vemos nos próximos episódios. Obrigado, Giovanni. Imagina que é isso. Valeu. Valeu, até mais.